Machine learnings, a principal delas é essa daqui, Large Language Model. Vamos explicar um pouquinho melhor, que até no filme passa por isso, tá? Que é o seguinte, por muito tempo, desde a década de 50, os pesquisadores de ciência da computação, eles se debateram com a questão de como transformar um computador em uma inteligência artificial. Quando é que um computador vai ter ciência e autonomia? Então, toda a hipótese veio naquela ideia de emular o cérebro humano. Quando que os computadores vão emular um cérebro humano? Tá? Com a questão da linguagem natural e tudo mais, nunca deu certo. Tá? Não dava certo. A ideia, né, que eles procuravam habilidades como raciocínio, solução de problemas, aprender novas tarefas, como comunicar-se usando uma linguagem natural, nunca foram bem sucedidos. O grande salto qualitativo na inteligência artificial foi a ideia de rede neural que surgiu aqui no século XX, mais precisamente na década dos anos 10 desse século. Revolucionou a pesquisa porque a rede neural passa a ser considerado um sistema matemático capaz de identificar padrões estatísticos em dados para aprender habilidades. Na verdade, as redes neurais, elas trabalham, discussão técnica aqui, meu Deus, com três camadas. Tem a rede neural de entrada de informação, vamos dizer, o input, o meio ali e a última camada que emite os resultados. Tá? Dizem os programadores que nem eles sabem o que acontece ali naquela camada intermediária. Mas, na verdade, essa, digamos, LLM, Large Language Model, necessita de uma quantidade gigantesca de dados para funcionar. É um sistema matemático capaz de encontrar rotinas de estatísticas em Big Data, tá? Em um volume expressivo de dados. Então, empresas como Google, Microsoft, OpenAI, por exemplo, começaram a construir esses modelos neurais a partir de uma quantidade vasta de textos que foram pegando da internet. Claro que nós, seres humanos, estamos criando conteúdo e deixando tudo na internet, redes sociais. Então, artigos da Wikipédia, livros digitais, papers acadêmicos, todos os conteúdos que nós, usuários, criamos na internet estão alimentando essas inteligências artificiais. Então, o que elas fazem nada mais é do que encontrar rotinas, recorrências, padrões. Tá? É por isso que aquela inteligência artificial, o Gênesis, para substituir jornalistas, e o chat GPT, estão ainda no seu estágio inicial, onde eles estão interagindo com nós e assimilando esse Big Data. Tá? Vamos dizer assim, ao identificar padrões em grandes volumes de dados, o que ela faz? Ela passa a simular conversas e textos a partir, como a gente pode falar, do lugar comum de qualquer assunto. Se você vai tratar, sei lá, de qualquer assunto, a machine learning ela descobre o lugar comum, o senso comum, o ponto recorrente em qualquer discussão sobre qualquer assunto. Tá? Então, a partir disso, ela consegue emular conversas, textos, etc. Então, faz parte do marketing dizer que a inteligência artificial é inteligente, ela conversa, ela seria dotada de personalidade até. Tá? Na verdade, isso é uma coisa que, por exemplo, nós podemos fazer. Eu, como blogueiro, por exemplo, esse site aqui, o blog Cinegnose, tem 13 anos de existência. Uma quantidade enorme, são mais de 2.000 textos que já publicados. Eu já fiz essa experiência, eu posso simplesmente, a partir da minha mente, já tem recorrências. Eu posso criar, por exemplo, como se fala, uma machine learning, uma inteligência gerativa. Eu posso analisar qualquer filme pegando fragmentos de análise de outros filmes.
E eu monto, já fiz esse tipo de experiência. Você faz um texto, você repete, tipo dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode ver, tipo o Sérgio Moro também, as suas sentenças dando Ctrl+C, Ctrl+V. Você faz porque você tem na sua cabeça já as recorrências, os padrões do seu próprio pensamento nessa maçaroca, essa montanha de mais de 2.000 postagens em 13 anos. Tá? Nós fazemos isso, só que o que distingue nós dessas inteligências artificiais está lá, na minha opinião, em Noam Chomsky. Está em Chomsky a resposta. Qual é a distinção entre nós e eles? Enquanto a inteligência artificial precisa ser alimentada com uma quantidade gigantesca de big data, e não é à toa que as inteligências artificiais surjam agora, na época da internet, das redes sociais, porque é o momento em que mais nós estamos produzindo conteúdo. Para quê? Para as inteligências artificiais. O Noam Chomsky, o famoso emérito linguista lá do MIT nos Estados Unidos, ele criou um conceito chamado de sintase gerativa, tá? Porque ele ficou interessado de como as línguas humanas, as línguas naturais humanas, elas são capazes de criar de um número, de um conjunto limitado de fonemas, morfemas, palavras e regras, vamos dizer assim, computacionais. Desse conjunto limitado, o ser humano é capaz de criar um número praticamente infinito de expressões linguísticas. Frases, sintagmas, falando mais tecnicamente, do número limitado, a gente é capaz de criar um infinito de expressões. Tá? Enquanto uma inteligência artificial, não. Ela precisa ser alimentada constantemente de Big Data. Tá? Em outras palavras, ela não tem insight, ela não pode criar simplesmente a partir do zero, do nada. Nós, como na sintase gerativa, ou gramática gerativa do Noam Chomsky, que ele descobre, essa capacidade incrível do ser humano criar assim de um número finito, que a língua ela nos oferece um paradigma finito. Nós produzimos o infinito. Inteligências artificiais não são capazes de fazer isso. Portanto, isto não existe. O filme Artifice Girl veio com essa ideia sensacional. Assim, não vou contar aqui o final, mas é uma coisa messiânica, né? A inteligência artificial criando uma nova personalidade, uma ética, ela é senciente, autônoma, e tem um lance pós-humanista, porque ser igual ao ser humano é uma coisa que a inteligência artificial Sherry não quer. Eu não quero ficar parecida com vocês. Também, né? A experiência dela com seres humanos, com predadores, pedófilos, a visão dela da humanidade é a pior possível, né? Ela não vai querer ser igual aos seres humanos, né? Já tem a questão do pós-humanismo nesse filme. Então, olha, é balela, esse marketing da inteligência artificial é aquilo, acho que a palavra mais sensata que eu já vi até agora foi do cientista brasileiro, o neurocientista Miguel Nicoleles. A inteligência artificial é só marketing para explorar o trabalho humano. Eu acho que foi a voz assim mais voz mais sensata sobre inteligência artificial foi do Nicoleles. É apenas mais uma forma mercadológica de explorar trabalho humano, nada mais que isso. Então, eles querem dourar a pílula, aproximando a inteligência artificial dessa imaginação mitológica e literária. Golem, Frankenstein, Pigmalião, sabe, essa coisa assim, vai adquirir HAL 9000. Tá. Eles podem, a inteligência artificial poderá exterminar os seres humanos? Seremos dominados pelas máquinas? Não, nós já somos dominados pela burguesia com as máquinas, né? As máquinas são apenas ferramentas nas mãos da classe dominante, da elite.